O outono no hemisfério sul começou às 18 horas e 25 minutos desta segunda-feira e vai terminar só no dia 21 de junho, às 11h58 da manhã. É uma estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central, onde o outono se caracteriza pelas chuvas mais escassas no interior do país, especialmente no semiárido nordestino. Para as nossas bandas, é caracterizado por incursões de massa de ar frio vindas do sul do continente, que provocam a queda das temperaturas do ar, principalmente na região sul e em parte da região sudeste, como no extremo sul de Minas. A meteorologista do IMET, Anete Fernandes, nos conta as tendências da estação para a nossa região e um panorama geral do verão. O outono iniciou nesta segunda-feira às 18h25 no hemisfério sul e, consequentemente, em Minas Gerais e no sul de Minas. O outono em Minas ele corresponde à transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Então, esse início de outono ele corresponde ao final do período chuvoso. Um período chuvoso que teve chuvas acima da média no sul de Minas, chuvas abundantes em praticamente todos os meses, apenas o mês de novembro apresentou chuva abaixo da média, e esse final de estação, de janeiro para cá, uma recorrência maior das típicas pancadas de verão, trazendo muitos transtornos para a região. Então tivemos transbordamentos de rios, alagamentos, deslizamentos de encostas devido à frequência, à recorrência das chuvas principalmente de janeiro para cá, nesse início de 2023. Então a tendência para esses próximos dias, a gente ainda tem chuvas recorrentes na região, mudou a estação, mas o início de qualquer estação mantém características do final da estação anterior. Então esse final de março, início de abril, ainda teremos chuvas frequentes e temperaturas ainda elevadas no sul de Minas Gerais. Segundo a meteorologista, o cenário chuvoso não deve mudar tão cedo. Então, o início da estação ainda com chuvas frequentes, mas a partir de meados, finais de abril, as chuvas se tornam cada vez mais escassas, normalmente associadas à passagem de frentes frias pela região sudeste. A partir de maio, nós passamos a ter um predomínio de céu claro, o que faz com que as temperaturas variem muito ao longo do dia. Então, normalmente, a partir de maio, nós temos temperaturas amenas noite e madrugada e temperaturas mais elevadas à tarde, aumentando o que nós chamamos de amplitude térmica diurna, ou seja, maior diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia. A partir de maio também as massas de ar frio começam a chegar na região sudeste com a intensidade moderada a forte, provocando declínio acentuado da temperatura de um dia para o outro e permanência de temperaturas amenas por dias consecutivos, o que nós chamamos de episódios frios. Dependendo da duração de um episódio frio, ele caracteriza uma onda de frio. Qual a perspectiva para esse outono? A tendência, pela previsão estatística do IMET, é de chuvas de normal abaixo da média, lembrando que essa época é uma época de pouca chuva, principalmente a partir de maio, e temperaturas de normal acima da média. O que significa isso? Nós esperamos, quando se fala temperaturas normal acima da média, a gente espera uma frequência menor de episódios frios. Então não é que não vai fazer frio, mas a gente não espera aquela recorrência de avanços de massas de ar frio intensas, provocando aí geada generalizada, como nós observamos em julho de 2020, por exemplo. Então a tendência é de normalidade aí nos próximos meses, podendo ter temperaturas ligeiramente acima da média. Agora, falando da previsão do tempo para essa terça-feira, os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa do sudeste ajudam a manter as instabilidades, principalmente entre o Triângulo Mineiro, estado de São Paulo, sul de Minas e parte do Rio. Estes temporais acontecem ao fim da tarde e devem ser de moderada a forte intensidade. Esses acumulados devem ser menos expressivos, em média entre 15 a 20 milímetros. Além disso, rajadas de vento podem acompanhar essas pancadas de chuva, sem descartar, é claro, a chance de descargas elétricas e também granizo. E falando em granizo, o Nelson Pacheco registrou um temporal na tarde desta segunda-feira, lá no distrito de Monte Verde. Segundo os moradores, foram poucos minutos de chuva, mas que não gerou maiores transtornos. Ainda bem. Para Pouso Alegre, nesta terça-feira, teremos um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. Brasópolis e Santa Rita de Caldas terão condições do clima idênticas. Será também um dia de sol e calor e ao longo do dia as nuvens vão se juntando e a chuva é esperada entre a tarde e a noite. Nas duas cidades, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Essa temperatura elevada vai marcar o primeiro dia inteiro de outono.